Cantora, compositora, modelo e atriz, Sky Ferreira talvez não seja um dos nomes mais inovadores da indústria da música, mas sempre soube muito bem como andar com as pessoas certas e se cercar de bons colaboradores. Depois de ter a vida transformada, veja só, após assistir uma apresentação do Daft Punk, quando ela tinha 14 anos, a artista californiana decidiu investir na carreira artística e subir as próprias composições produzidas de forma caseira no MySpace. Não deu outra, meses mais tarde a jovem artista assinaria um contrato muito novinha com uma grande gravadora e lançaria em março de 2011 o primeiro EP, As If, abrindo passagem para uma carreira muito bem sucedida, porém repleta de pequenas controvérsias. Carlos Botelho, meu querido, eterna Cinderela baiana, dublê de seio da Sky Ferreira, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui, voltando depois de falar sobre Kate Bush, agora para falar sobre uma das possíveis crias da Kate Bush aí. Obrigado, Kleber, por me receber mais uma vez, depois do sucesso que foi a Kate Bush, a gente nem imaginava, né? Pra você ver. Ia acontecer isso. Quem sabe agora, gravando sobre Sky Ferreira, ela volte também. Eu acho que vai ter um boom, acho que a Netflix tá ouvindo a gente. Perfeito. Você lembra como foi seu primeiro contato com essa menina talentosíssima, que tem inclusive ascendência brasileira ali no meio da misturinha toda? Pois é, eu tava me lembrando desse fato sobre ela. Mas assim, eu tava pensando, quando foi a primeira vez que eu ouvi? Eu ouvi o As If quando saiu, mas ela não me chamou muita atenção nessa época. Eu lembro do assim. Tumblr, eu lembro de ter visto ele no Tumblr. Mas eu achei que era mais uma menina do pop ali, e pra mim não me despertou nada na época. Mas eu fui gostar dela mesmo quando ela lançou o Ghost, que foi o próximo EP. Foi ali que eu me interessei por ela de fato. Boa. Você lembra o que te chamou a atenção? Porque eu lembro muito assim, eu achei ela muito bonita. Eu achei, cara, ela parecia ser muito mais uma modelinho, uma loirinha branca, assim, como várias outras da época que estavam surgindo ali, com essa estética meio drogadita, mas não sei, ela tinha alguma coisa muito especial, assim, e esse pezinho nos anos 80, nas músicas que ela já tinha lançado, me despertou atenção, sabe? Eu acho que pra mim, ela sempre foi uma menina muito cool, sabe? Ela sempre estava por dentro de tudo, ela sempre, como você falou, sempre andou com as pessoas certas. Então eu acho que dava a impressão que ela sabia o que ela estava querendo fazer com a música dela. Isso acho que despertou a atenção de todo mundo na época, né? Perfeito. E provavelmente o primeiro ponto de contato com o trabalho da artista para muitos ouvintes veio um pouco mais tarde com Everything is Embarrassing, originalmente lançada em outubro de 2012 no SoundCloud. A canção serviu para atrair as atenções do segundo EP da cantora, o Ghost, que seria lançado em 2002. É um trabalho que conseguiu mobilizar um time seleto de colaboradores que viriam a balançar as estruturas da música pop pelos próximos anos. Eu acho muito impressionante, é um EP curtinho ali, é um resumo, é uma apresentação, mas tem muita gente foda envolvido. A gente tem o Blake Mills, que viria trabalhar com a Fiona Apple e com a Laura Marlin anos mais tarde. A gente tem o Cass McCombs, que era um cara que tava em alta na época ali também. O Ariel Rashid, que tava assim, era o ano dele, 2013, porque ele trabalha com as Haim, ele trabalha com o Vampire Weekend, então ele tava ali se articulando e crescendo na cena de Los Angeles. A gente tem o Justin Raisin, que é um cara muito foda que viria trabalhar no primeiro disco da Charli XCX e com a Kim Gordon. A gente tem o Daniel Nigro, que ganhou o Grammy pelo trabalho dele com a Olivia Rodrigo e também já trabalhou com Caroline Polachek, trabalhou com Bon Iver, trabalhou com muita gente foda. A gente tem o Jon Brion, que talvez fosse nessa época o nome mais conhecido de todos e o mais importante, porque ele já tinha trabalhado com a Fiona Apple, tinha trilha sonora do Amélie Poulain, se não me engano é dele, né? E tinha os outros trabalhos, mas a gente também tem o Greg Kurstin, que é o cara que é tipo um dos grandes parceiros criativos da Adele, trabalhou com ela ali a partir do 25 e no 30, e a gente tem um cara que tava despontando na cena nova-iorquina, que era um tal de Devonte Hines, o nosso querido Blood Orange. Então, assim, tem praticamente todo mundo que, de um jeito ou de outro, mudou o pop dos anos 10 envolvido dentro desse EP, né? Um EP tão curtinho, ela tava na vanguarda de todas as tendências que iam vir ali, que estão até hoje, né? Se a gente for ver bem.
Eu acho muito engraçado porque a primeira vez que eu ouvi o Everything is Embarrassing, que foi a música que apresentou ela é uma composição ali do Blood Orange, né? E tem todos os traços, os elementos dela. Mas eu achava muito curioso a forma como ela combinava essa coisa de passado e presente, porque ela tem esse fundinho lo-fi, essa batida com eco meio Phil Collins que aponta direto para os anos 80. Mas ela tem uma coisa do sentimento que é muito verdadeiro, assim, e que é trabalhado de um jeito muito interessante também pela Sky, né? Eu acho que ela busca isso de criar uma coisa atemporal pra música dela, que busca elementos do passado, mas ao mesmo tempo é atual, mas ao mesmo tempo a gente vai ouvir muito ainda. Então acho que ela busca isso pra aura da música dela. Porque ela justamente era uma criança dos anos 90, ela cresceu nos anos 90, então ela não necessariamente teve a experiência da nostalgia vivenciada dos anos 80, ela viveu um resquício disso, e em choque com essa estética do Y2K, né? Então ela meio que consegue amarrar tudo isso de um jeito muito particular, né? Sim. E aí eu acho muito curioso que, mais do que parecer um simples exercício criativo, Everything is Embarrassing, ela meio que marca um período bem importante, bem relevante para essa ruptura entre o indie e o pop que estava acontecendo ali no começo dos anos 2000, tinha rolado já em 2012, mas em 2013 se intensifica, porque na mesma época a gente vai ter a Solange lançando Losing You, a gente vai ter o Charlief lançando I Belong in Your Arms. Charlief, caso você não saiba, é a antiga banda da Caroline Polachek. A gente tem Grimes lançando Oblivion e a gente tem Charli XCX lançando Nuclear Season. E no mesmo ano, ficou muito comum essa mistura entre o R&B, o indie, a música eletrônica, o synth pop, que é uma coisa que essas gigantes da indústria hoje, como Lorde, Billie Eilish, Taylor Swift, têm incorporado em seus trabalhos, mas que esse grupo de artistas ditos independentes, ou talvez não tão independentes assim, porque a Sky era patrocinada por uma grande gravadora, mas eram artistas menores, estavam se articulando ali, né? Então essa relação de ter esses caras que são hoje grandes produtores, como por exemplo Jack Antonoff, o Dan Nigro, que são premiadíssimos, ultra requisitados, colaborando com Deus e Mundo, e ninguém mais aguenta Jack Antonoff, mas tudo meio que aponta para esse comecinho ali em 2013, e é curioso ver a Sky como um ponto de conexão entre vários desses artistas, né? Eu acho legal que hoje em dia a gente tem artigos gringos falando, será que ainda existe gênero na música? Porque são tantas influências de tantos gêneros na música pop. Será que a música pop existe ainda? E ela trouxe muito isso. Ela usou todas as influências que ela tinha de ser uma menina que tinha todos esses privilégios para conhecer essas pessoas. E ela trouxe isso de fato, né? E foi justamente essa combinação de elementos, de diferentes ideias e diferentes colaboradores que fez com que ela conseguisse um acordo com a gravadora para investir no primeiro trabalho de estúdio da carreira, que é justamente o que a gente vai falar aqui hoje, que é o Nighttime, My Time, que saiu em 2013, então um disco aí que tá completando 10 anos de lançamento. Sim, estamos velhos, estamos duas kakuras aqui. Duas mariconas aqui. Peguei esse disco no colo e ele me amamentou, porque aquele peitinho da imagem de capa foi o que deu o leite do sustento pra gente ali. E não por acaso, para a execução desse disco, ela recrutou 2 produtores principais, que era o próprio Ariel Rashid, que era já parceiraço dela, e o Justin Raising. E é curioso que o Rashid, em específico, ele curtiu a página dela no Facebook e ela foi puxar assunto com ele. Então meio que eles viraram amigos ali e acabaram colaborando. Tempos que o Facebook existia e gerava parcerias. Pois é. E aí no início de 2013, a Sky pretendia lançar um álbum composto por faixas que ela havia escrito e gravado com o Jon Brion um pouco antes, e aquelas que ela havia escrito com o Rashid. Só que depois o álbum acabou sofrendo alguns atrasos, como já seria algo bastante característico da carreira dela. E ela decidiu continuar apenas com o Rashid, com o Justin como coprodutor, o que tornou essa coisa do álbum mais coeso. Então você percebe que tem um timbre de guitarra muito característico, tem um sintetizador muito característico, é tudo muito amarradinho. Então, eu até tenho uma curiosidade enorme de saber quais são essas músicas do Jon Brion que a gente nunca ouviu, nunca vazou, nunca foi nada apresentado oficialmente. Eu duvido que vai sair, né? Porque é um bando de faixa que tá na mão da gravadora e duvido que eles vão soltar isso em algum dia. Eu acho que você chegou num ponto que a relação dela com a gravadora dela é bem difícil, desde do primeiro EP, né? A gente vê que é uma relação bem difícil, e isso que é o que guia a carreira dela até hoje, né? A gente não tem um segundo disco até hoje por causa disso, né? Sim. Porque por conta desses atrasos,
a gravadora falou, olha, não vamos financiar novas sessões, né? E aí a Sky, que já dividia a carreira com o modelo, e ela estava estampada num monte de capa de revista, ela estava circulando em um monte de marca específica. Eu lembro que no Shopping Center 3, aqui em São Paulo, tinha uma... Eu não sei o que era, se era uma marca de calçado, alguma coisa, mas tinha, era uma foto preto e branco da Sky Ferreira e ficava assim na porta. Eu achava muito curioso isso, assim, na época. Então ela pegou esse dinheiro que ela estava ganhando com o trabalho de modelo e falou, foda-se vocês, eu vou financiar o resto desse disco, e botou pra finalizar. E a maior parte do conteúdo do álbum foi totalmente gravada, mixada e masterizada em apenas algumas semanas durante o mês de agosto de 2013. E em 29 de agosto de 2013, a Sky postou uma fotografia em sua página no Facebook, indicando que finalmente o registro estava pronto. E aí eu acho muito curioso que, para além desse processo criativo musical, o senso estético da Sky Ferreira é uma coisa que sempre foi muito apurado, e ela sempre soube apontar para as referências corretas, né? O próprio A gente já tira pela capa, né? Exato, é. A capa é uma fotografia do diretor francês Gaspar Noé, que dirigiu, entre outros filmes, Climax, dirigiu Irreversível e outras coisas chiquérrima, que estão... né? Chiquérrima, mas coisas que estão sempre prontas para perturbar a cabeça das pessoas. E a própria frase que dá nome ao título, né, que é o Nighttime, My Time, é uma frase dita pela Laura Palmer, que é a personagem principal ali de Twin Peaks, no filme Firewalk With Me, de 1982. E sobre a capa, né, é uma fotografia dela tomando banho ali, e o corte original dessa capa mostrava uma leve biqueta, uma tetinha ali, uma mamileta pronta. Mamilos polêmicos. Exato. E, obviamente, ajudou a alavancar o marketing, ela ajudou a popularizar o disco por conta disso, mas o corte final do trabalho, a capa ficou um pouquinho mais pra cima, assim, pra não ter problema de censura, né? Você tava falando do título agora, e eu acho curioso que ela participou da última temporada da série, né? Verdade, ela fez um cameo lá, né? Nossa, é verdade, tinha esquecido. O David Tudo Lynch ligado convidou. ali, sim. É, porque a terceira temporada sempre encerrava com um show naquele Bang Bang Bar, né? Sim. E ela é uma das que toca. Se eu não me engano, ela tocou, inclusive, música nova naquele... Ou não? Eu não lembro qual música foi. Eu acho que ela tocou alguma música que ela tinha acabado de lançar na época, assim, posso estar enganado. E aí, em entrevista à New Music Express, ainda comentando sobre essa questão da capa, ela falou o seguinte: a maioria das pessoas que tiveram problemas com a arte da capa eram homens. Nesse ponto, sinto que estou fazendo um péssimo trabalho como feminista, se não estou deixando alguém com raiva. Mas estou fazendo arte e fazendo coisas que são fiéis ao meu trabalho. Não estou tentando vender meu corpo, mas é meu corpo para vender se eu quiser. Esse tipo de capa nem é o que vende. O que vende é o seu rosto, fotografado por um fotógrafo de moda, mas eu não queria fazer algo assim. Eu faço isso o tempo todo. Então, resposta inteligentíssima da gata aí, pra quem falou que ela só queria mostrar a peitola pra se aparecer. E assim, para além de todas essas questões, o que realmente chama atenção em Nighttime, My Time são justamente as canções, porque ele é um disco que é praticamente uma coletânea de hits ali, tem várias músicas pop muito pegajosas, todas com esse teor nostálgico, tem algumas bizarrices ali no meio, algumas coisas que são muito curiosas e que a gente talvez não esperasse da artista que tinha feito Ghost, mas é um disco muito bem resolvido musicalmente, né? É banger atrás de banger no disco, mas a gente vê que ela pensou em algo, tipo, não é só uma coletânea de hits ali, né? Eu acho que a própria escolha do título, né, o Nighttime, My Time, você vê que ele não é um disco que as histórias, a estrutura da composição acontece durante o dia. Você vê muito uma personagem solitária vagando pela noite, voltando bêbada pra casa, chorando na cama pensando em macho. Então, assim, por mais maluco que possa parecer, tudo se amarra dentro desse cenário noturno que pode evocar Los Angeles, como pode evocar São Paulo ou qualquer município do interior. Tóquio, em qualquer lugar. Exato, então eu acho isso muito fantástico do ponto de vista artístico, né? A questão da homogeneidade, e que é uma coisa que é muito difícil já num disco de cara, mas que ela conseguiu, ela em parceria com o Rashid, fechar tudo dentro de um quadradinho muito interessante, né? É um debut muito sólido, né? Sim. Vamos para as músicas aqui, eu quero saber quais são as suas composições favoritas e por que, Carlos? Eu acho que todos os hits fizeram parte da minha vida nesses últimos 10 anos. Já tive fase que eu fui viciado em Boys, fase que eu fui viciado em Nobody Asked Me If I Was OK, mas eu acho que o Manco é uma
faixa que eu gosto muito hoje em dia, porque mostra assim, sou nerd de música sim, tem uma referência que sim, então eu acho que é uma faixa que me chama a atenção mais, acho que hoje em dia é o que dialoga comigo mais. Eu acho curioso você falar de Omanco, porque ela fica ali bem no meio do disco e ela, pra mim, é uma quebra entre... Ela fatia o disco ali em duas metades, sabe? E realmente ela é uma música completamente experimental, ela é quase um shoegaze em alguns momentos. Ali, né? Ela tem uma coisa muito Sonic Youth pra mim, ela é total Sim. Sonic Youth, assim, a questão dela, oh, Japanese Jesus, meio que declamando como se fosse a King Gordon. Talvez seja até uma referência ao Justin Raze, que veio a colaborar com a King Gordon em carreira solo, mas é realmente uma música muito interessante, assim, no ponto de vista artístico, de provocação e de testar coisa e meter uma distorção fodida ali no fundo. Mas quando a gente vai para as músicas que são mais pop, eu acho que elas brilham de um jeito muito interessante o tempo todo. Boys, que é logo ali na abertura do disco, ela é muito boa, porque ela tem essa questão chiclete, mas tem a letra que não é necessariamente óbvia, mas 24 Hours, pra mim, é uma música que na época que saiu, assim, eu mergulhei, eu adorei. É aquela coisa, nós temos mais 24 horas pra ficarmos juntos, vamos aproveitar e viver intensamente, Sim. sabe? E a construção dela, que ela começa com um barulho de um despertador e ela termina com um monte de despertadores, assim. Então ela cria um senso de urgência muito interessante o tempo todo durante a faixa, né? Sim, eu acho. Ela é muito inteligente pra construir música pop, né? Sim. E aí outra coisa que eu acho bem característica desse disco em específico, e aí é mais uma vez a interferência criativa total do Rashid, porque é a presença da guitarra. Ele é um disco muito marcado pela guitarra, e como quando eu e a Isa, a gente gravou o episódio sobre o Days Are Gone, do Haim, a gente falou que em 2013, o que tava tocando? Era a Rihanna, quando ela ainda fazia música, fazendo um EDM, fazendo um batidão, com muito sintetizador. Era a fase do EDM. Não tinha guitarra, as pessoas tinham abandonado completamente o uso da guitarra, principalmente dentro do universo da música pop, e a guitarra ficou esquecida. Até as vendas de guitarras na época tava em queda, assim. E aí é muito curioso como a guitarra ela é meio que o elemento principal dentro desse disco inteiro. E aí eu acho que vai muito pros gostos da Sky Ferreira, assim, de gostar de The Jesus and Mary Chain e essas coisas barulhentas, né? Esses sons mais sujos, né? Podemos dizer sujos. Sim. E ela é 100% a vibe, tira tudo menos o rock, né? Exato, perfeita. E nessa tem uma das minhas músicas favoritas do disco, que é You're Not The One, assim, porque ela começa naquela levada de bateria e guitarra altíssima, aí a guitarra vai subindo o tempo inteiro, lá no meio ela dá uma silenciada, assim, pra ela trabalhar a questão do sentimento dela, e aí cresce de novo, assim, é uma puta música boa pra tocar na pista, assim, eu adoro tocar essa música. E eu acho que funciona muito porque ano passado a gente viu meio que um revival das cantoras pop voltando pro rock. Então Olivia Rodrigo aí. Olivia Rodrigo, a Willow, Olivia Rodrigo, Willow, e ela tá sempre atual, né? Ela tava já prevendo essas tendências 10 anos atrás. Mesmo essas menininhas novas da cena do indie, assim, tipo Snail Mail e Soccer Mommy, eu sei que as referências delas são outras, é uma coisa mais Avril Lavigne nos anos 2000, mas tudo que a Sky faz, o disco lá em 2013, eu sinto que reverbera um pouco nos trabalhos delas agora, sabe? Outra que eu gosto bastante, e aí vai pra essa questão mais do lado pop, é I Blame Myself, que teve um clipe dela de cabelo preto, eu lembro, dançandinho, assim. Nobody Ask Me If I Was Okay é outra que vai mais pro lado rock. Love Stereo vai pro lado pop. E aí, assim, mesmo nessas oscilações de músicas que são um pouco mais acessíveis, outras que são um pouco mais barulhentas, eu sinto que tem uma homogeneidade muito grande naquilo que ela busca desenvolver, né? Eu acho, como a gente comentou antes, que tem uma unidade muito grande, né? Sim. A gente vê que o disco, eles se conversa do meio ao fim, até com a quebra de Omanco no meio, a gente percebe que tá ali porque tem que estar ali, né? Sim. Inclusive, vale reforçar que não parece, mas ao vivo todas essas canções também funcionam muito bem. Que eu lembro que eu acho que foi 2 anos ou 3 anos mais tarde, não, uns 2 anos mais tarde ela veio para São Paulo para tocar no Brasil. Ela tocou no Cinejoy, eu tive a chance de ver ela, assim, eu lembro que foi um show muito interessante, primeiro porque as músicas ao vivo realmente funcionavam, eu tava com medo de, tipo, vai ser só ela fazendo bagaceira, e não, a banda era uma banda muito competente, ela também entregou bastante no palco, e foi muito curioso, pra mim é um show que me marcou muito, porque a gente sempre fala
do quanto o público brasileiro é muito foda e o público brasileiro acaba estimulando os artistas que estão aqui, sabe? E o tempo inteiro, assim, na apresentação ao vivo, ela ficava chocada com a relação que o público, tipo assim, gente, quem sou eu na cena pra atrair tanta gente e as pessoas cantando todas as músicas, sabe? Que é até um fenômeno que rolou no Primavera Sound do ano passado. Sim, as pessoas cantando Mitski, cantando Caroline Polachek em coro. A própria Bjork falou a Bjork, Phoebe Bridgers, todo mundo cantando e as pessoas param assim, meu Deus, como que vocês, pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância, não falam a minha língua e cantam essas músicas, pois sabe? É. Então eu lembro que ela parava assim no palco e ela olhava assim, tipo assim, não entendo, não consigo entender. E embora não tenha sido um estouro, a estreia da Sky Ferreira não decepcionou. Nighttime My Time estreou na posição de número 45 na Billboard 200 dos Estados Unidos, com a força de downloads digitais e seu lançamento exclusivo na primeira semana através do iTunes Store. E a fazer isso, o disco acabou se transformando no principal sucesso comercial da carreira da Sky Ferreira. Lembrando que o Ghost, que sai em 2012, é um EP, mas ele sai numa daquelas paradas paralelas da Billboard, meio que focando assim, as novas sensações, sabe? Não é necessariamente o top 200 da Billboard. E em novembro de 2014, o álbum já havia vendido cerca de 40 mil cópias. Parece pouco, mas a gente tá falando assim... Conta até 40 mil pra você ver se é pouco. Não é. Mas eu acho que mais do que isso, a gente tá falando de um período onde pirataria tava correndo solta, ainda não tinha consolidação das plataformas de streaming. Eu lembro que na época tinha RDO, não tinha nem Spotify circulando. Pois a gente não usava Spotify na época, né? E uma artista de nicho, né? Porque assim, a gravadora falou, olha, o disco tá pago, você já gravou, mas não vai ter investimento de marketing, porque as pessoas esquecem que para um disco se sustentar pelas próximas semanas, é a gravadora investindo em dinheiro em clipe, em divulgação, em botando em TV. E, tipo, Sky Ferreira tava onde? No Danilo Gentili aqui no SBT. Pois é. Tendo que falar por que ela tava com o peito de fora no disco. Exato. Mas ainda assim, o Nighttime, My Time, ele acabou se transformando em uma das obras mais influentes e cultuadas da música pop dos anos 10. O disco aparece na posição de número 43 dos 200 melhores discos dos anos 10 da Pitchfork, ficando na frente de alguns trabalhos lançados por nomes bem maiores do que ela, como Tame Impala, Taylor Swift, Bjork e Anohni. Então, assim, com um disco ela conseguiu fazer... Ela tinha apenas um disco e fez história. Um disco e um sonho. E o trabalho também aparece em posições de destaque nas listas da Billboard, Rolling Stone, Stereo Gun, Consequence of Sound, que catalogaram alguns dos principais discos da época. E por conta do sucesso do disco, a Sky Ferreira viria excursionar com shows de abertura para nomes como Vampire Weekend, muito por conta dessa relação aí com do Ariel, que era parceiro deles também. Ela excursionou abrindo shows para Miley Cyrus na turnê do Bangers, que eu imagino que fosse a coisa mais caótica do mundo nessa época. As duas juntas nessa época. Exato. E ela também excursionou com o Blonde e o Garage na turnê Rage and Rapture Tour de 2017. O problema é que mesmo com toda essa boa repercussão, o Nighttime, My Time viria a se transformar em uma maldição para a artista, porque mais de 10 anos depois de lançado, seu sucessor, o aguardado Masochism, nunca foi oficialmente lançado e nem parece próximo de ser lançado, porque... Toda vez que vem um novo boato, posterga pra mais 2 anos até que vem um novo single, né? Tivemos um single aí, né? Achamos que ia vir. Não veio. Tivemos show, tivemos várias coisas, mas não veio, né? Sim. Você quer comentar a questão da treta com as outras cantoras e a questão da própria gravadora com ela também? Eu fui até dar uma pesquisada pra eu não arrumar treta com ninguém aqui. Porque muito é sobre achismo, porque a Sky nunca citou nomes de ninguém. Muitos falavam que era a Halsey, que era a artista da gravadora, que a Sky tinha ideias, levava pra gravadora, a gravadora falava que não pra ela, e depois a gravadora usava essas ideias com outras artistas. E muito se especulou que era a Halsey, mas dizem que é aquela francesa, a Soulful.
Se você parar pra analisar aquele disco da Soul, eu não lembro de que ano que é, mas um pouquinho depois que o My Time saiu, a estética é muito, muito parecida com a da Sky mesmo. Sim. Então, do que se especula pelos fãs, acham que é a Soul, que é a artista que pegava as ideias que a gravadora roubava da Sky. E até hoje ela fala que a relação dela com a gravadora é muito difícil, que ela não consegue lançar as músicas dela e que ela tá presa nisso 10 anos depois. Eu acho que entra naquela velha treta de artista muito novo, sem experiência, vem uma gravadora e fala, olha, você vai lançar com a gente 4 discos e a gente vai te pagar, sei lá, $50 mil. E aí a pessoa fala, putz, $50 mil é uma oportunidade, e aí a pessoa não sai disso nunca mais, sabe? Tá presa nesse contrato, não tem o que fazer. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que fevereiro ou março, com certeza. Fevereiro e março, com certeza. Vamos aguardar o próximo ano agora, fevereiro e março, com certeza. Perfeito. Olha, eu acho que o Nighttime My Time é o disco único da Sky que a gente tem até hoje, e ele é influente até hoje. Ela começou a trabalhar com produtores que não tinham um hype tão grande na época, que tem um hype grande até hoje. Acho que ela influencia outras cantoras até hoje, então é um marco da cultura pop dos anos 10 mesmo. Então, por esse motivo, eu não vou dar um 10, porque eu acho que não é um disco que mereça um 10, mas acho que vale um 9.2 aí. Olha, alto aí. Boa. Cara, eu começo a ficar com medo de ter um disco novo e eu acho que vai perdendo essa questão mitológica. Eu gosto de ter artistas que... Primeiro que eu gosto do conceito da pessoa que lança um disco e nunca mais. Tá aí a Lauryn Hill pra mostrar que é possível viver desse jeito. E é cultuada até hoje. Cultuada até hoje. Então, eu acho engraçado pelo meme disso tudo, pela relação que se cria em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cria uma expectativa muito grande, porque 10 anos depois, a gente já ouviu e reouviu esse disco tantas vezes que eu acho que é difícil qualquer coisa que ela vier lançar daqui pra frente superar ou, sei lá, ter o mesmo impacto significativo. Mas ainda assim, o Nighttime My Time, como você disse, ele é um disco que é meio com... Eu não acho que ele é um divisor de águas, assim, porque de fato ele é um disco de nicho, ele é um disco que atingiu um público muito específico, comunidade gay, mas ao mesmo tempo ele é um disco que ele conseguiu antecipar uma série de tendências e conectar várias pessoas que viriam de fato a mudar a história da música ali pelos próximos anos. Então essa relação que a gente tem da música pop hoje, dela ser cada vez mais fluida, de Taylor Swift lançou um disco indie ali na fase folclore, sabe? Então eu acho que esse disco meio que aponta caminhos, estabelece relações que viriam meio que a possibilitar isso mais tarde por diversos outros gigantes da indústria. Então, e para além disso, ele é um disco muito bom. Ele tem um monte de música boa. Tem várias músicas que você ouve uma vez e elas grudam na sua cabeça e não saem mais. Sei lá, às vezes eu acordo no meio da noite com o solo de guitarra do You're Not The One, assim, tocando na cabeça. 24 Hours. Então, são letras que são muito bem trabalhadas, são letras em cima de uma estrutura de música pop, mas que funcionam até hoje. Eu acho que e esse que é o motivo de a gente esperar tanto por um disco novo, né? Porque lá atrás ela fez um disco muito bom. Mas ainda assim, eu acho que ele é um disco... por ser um disco de estreia, eu acho que ele é um disco que... E por conhecer as referências da Sky Ferreira, eu sinto que elas são muito jogadas pra frente, assim. Pouco mostra quem ela é de fato, sabe? Eu acho que é muito moldado a partir do que ela curte. Então, por isso eu vou dar uma nota 8.5. Eu acho que é um disco muito consistente, é um disco muito bom, mas que eu queria muito ver o que ela poderia fazer a partir disso. Só que cada vez mais parece que isso não vai acontecer, né? Eu sinto que o meme do disco da Sky Ferreira vai durar por um bom tempo aí. Vai. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM e tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Você também acompanha o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou o Carlos, @Cinderela Baiana lá no Twitter, falando sobre novelas, Big Brother e principalmente sobre música. E é isso. Obrigado, Kleber, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, porque antes de tudo, eu sou fã. É isso. E agora eu tenho que chamar agora você pra gente gravar de Frank Ocean e Rihanna pra ver se estimula eles a lançarem coisa também. Pois é, vamos falar, porque com a Kate Bush a gente já sabe que deu certo. Deu certo. Boa.
Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.